Pronto, estamos ao vivo já. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao QLC Play de hoje. No vídeo de hoje eu tenho um convidado mais do que especial, um amigo de muitos anos, trabalhamos juntos, e quem diz que trabalhar não gera amizade verdadeira, profunda, é essa amizade que eu tenho aqui. Apresento a vocês o Caio Sassi de Oliveira, um jovem prodígio, de muito futuro, e a gente conversa muito sobre espiritualidade, de uma forma geral. E por conta disso, o que eu fiz? Eu resolvi trazê-lo aqui. Ele tem uma lista de perguntas que eu tenho certeza que a tua pergunta, aí você que está me ouvindo, e só que você se pergunta em silêncio e fica procurando em vários lugares as respostas, e isso pode dar confusão. Então, o meu intuito aqui, eu sempre falei, é dizer de forma verdadeira a minha opinião, o que eu acho, baseado no que eu aprendi, no que eu estudei, no que eu vivenciei, sem querer ficar fazendo sensacionalismo, alardes, para poder gerar audiência, porque não é meu intuito, não é ter audiência, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é levar a luz para o máximo possível de pessoas, e a luz, ela incomoda, ela ilumina e ela atrai quem está nas sombras. Esse é o objetivo para a gente ajudar. Seja muito bem-vindo, Caio. Muito obrigado por atender aqui. Eu que agradeço. Esse pedido. Obrigado. Se apresenta um pouquinho. Quem é você? O que você faz? O que você gosta? Por que eu trouxe você? Você para mim, é o porta-voz dessa juventude que está aí na fase aí dos 20 e poucos anos, que está meio perdida com muita coisa que a gente escuta, e é cada barbaridade terrível. No meu tempo, a gente ia para a biblioteca, era um pouco mais sério, não se divulgava tantas coisas, tinha um lado positivo, mas também tinha um lado que não era tão bom assim, que as informações ficavam guardadas, mas hoje está aí às claras, a internet ajuda, mas também atrapalha, então a gente tem que se adaptar. Fala um pouco de você, Caio. Boa, prazer. Muito obrigado pelo convite, antes de tudo. Eu sou o Caio, tenho 22 anos, atuo aí junto com o Tangari na área de governança de tecnologia da informação, uma área que me apaixonei e ganhei uma forte paixão. E assim, muito feliz pelo convite, principalmente porque é justamente isso que você falou, Tangari. Eu acho que a gente está numa era da informação e a facilitação também ela é incrível, né? Ela dá acesso a lugares que antigamente a gente não tinha, né? Informações que a gente não tinha no passado e que hoje a gente tem a clareza de ter acesso, mas até onde o nosso crivo da razão consegue, né, permear ali e entender se realmente aquilo é fato, é verídico, e muito feliz até justamente com esse convite para a gente discutir isso, levantar essas perguntas, porque eu sei que boa parte da minha geração cresceu com esse acesso à informação e às vezes não sabe ter esse discernimento, né, de saber o que de fato é verídico, o que realmente eu posso aplicar dentro da minha vida, o que de fato é espiritualidade, o que, sem contar num fator determinante, hoje a gente tem vivido episódios assustadores no mundo afora, né? E é muito fácil a gente, acho que, se conectar com esse lado da sombra, né? Da nossa sombra, né? E cair no meio do álcool. Eu falo por mim, porque na minha geração, boa parte das pessoas, boa parte dos meus amigos acabaram se conectando, e para você se desvincular de tudo isso é muito difícil, é um desafio. E justamente esse ponto da luz e sombra, né? No momento que também você encontra essa luz, você se conecta com a espiritualidade, você é exposto também, de certa forma, a essa sombra, né? Que tenta também te puxar para baixo. Não, você não vai evoluir. Não, você vai ficar no mesmo lugar que você está. Então, muito feliz mesmo com a sua iniciativa, agradecer. E vamos embora, tenho várias questões aqui para a gente levantar e discutir. Como que você pegou essas questões? Boa, eu fiz um levantamento com alguns amigos também, que tinham algumas dúvidas. E aí eu tenho mais ou menos em torno de umas 10 questões. E vamos ver aqui dentro do tempo também, para não ultrapassar muito, mas debater um pouco delas, porque são dúvidas gerais que muitas das pessoas têm. Eu acho que hoje a gente está vivendo numa era de conscientização em que a clareza das coisas também estão funcionando, né? A gente está vivendo
outra vibração, numa outra frequência, não sei nem te explicar ao certo o que acontece, mas mesmo com toda essa luz, com toda essa coisa que vem dentro da nossa cabeça, né, que a gente não sabe se é real, se é irreal, se é uma invenção. Nossa, de onde eu tirei isso? Porque eu não estudei, mas eu não li, e isso está aqui dentro da minha cabeça. De onde eu tirei essa informação? Sim, E eu acho que falta um pouco dessa clareza. A gente acaba gerando várias dúvidas, e nessa brincadeira a gente tem muitos charlatões também, né? sim. Então, já aproveitando nessa tua primeira dúvida, o que acontece? Você já deve ter ouvido falar da transição planetária. Uhum. Então, o que significa isso? Significa, assim como nós, o planeta Terra é um organismo vivo e a nossa casa é onde a gente está morando, onde a gente está habitando. Seja encarnado aqui na Terra ou no plano espiritual. Bom, uma vez que você está aqui, entenda que o planeta ele também vai evoluindo e nesse processo de evolução dele, segundo a doutrina espírita, é a qual eu estou ancorado, mas a minha mente é aberta, eu olho tudo, eu não sou totalmente fechado, acho que ela é a base de tudo, mas ela diz que a gente tem 5 mundos habitados em evolução. A gente tem um mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, mundo celeste e mundo feliz. Basicamente, são 5 mundos agrupados. Eu entendo que isso é uma coisa bem mais simples de entender, mas eu acho que a gente vai muito mais adiante. Aí as pessoas hoje pegam isso e dizem que eu estou na 3D, eu estou na 5D, eu estou na 9D, eu estou na 7D. É densidade, não é nem dimensão. Acho que densidade é o que fala mais, ou seja, quanto mais para cima, mais luz você tem, mais o teu corpo sutil. Quanto mais para baixo, mais pesado ele é. Então, quando a gente fala no mundo de prova e expiações, é muito esse alto e baixo, ou seja, a gente convive muito com o mal. O mal, ele sobrepõe ao bem. É só a gente olhar a história da humanidade, a quantidade de guerras, maluquice que a gente tem aqui há milênios. Quando a gente fala de mundo primitivo, que é um estágio atrás que a Terra já teve também, a gente está falando dos homens da caverna. Era aquela história que o homem vivia pouco, ele estava ali já começando a ter entendimento de si próprio, entendimento do certo, do errado, do bom, da luz. E aí ele vai evoluindo. Por quê? Porque Deus, a gente não sabe como nem o porquê, ele cria gente simples e ignorante. E aí a gente começa a nossa jornada de ascensão. Você nunca vai para trás, você nunca regride. Você estaciona. E o tempo que você vai levar para evoluir, ou o tempo que você leva para ficar estacionado e etc., isso é individual de cada um, não tem certo nem errado, tem a sua jornada. E a gente gosta muito de rotular certo e errado, isso que eu já acho que dá um nó na cabeça de vocês mais jovens. Não existe o certo e errado. Existe o Caio como ele é hoje, existe eu, Marco Tangre, como eu sou hoje. Se eu levo mais tempo para evoluir do que você, Caio, não tem certo e errado. Simplesmente é o momento de cada um. O espírito, ele é eterno, é infinito. Então, você vai de volta para Deus, você vai se iluminar, você vai ascensionar. Quanto tempo você vai levar? Não sei, pode levar bilhões de anos, milhões de anos, a gente não sabe, a gente não tem ideia. Tá? O Isso é um que excelente acontece? ponto, até porque a nossa geração é ansiosa, viu? É ansiosa e Eu olha também bastante sou. para essa questão de avançar, avançar, avançar É, e, né? eu também sou, mas a geração de vocês é mais por causa da tecnologia, tá tudo no celular, é Uhum, tudo imediato. uhum, Tá? Isso a tecnologia ajuda, mas ela trouxe esse ponto, e são alguns pontos bem complicados. Inclusive, eu levo meu filho no centro espírita, ele faz evangelização, que é a mocidade, e eu participo lá no grupo dos pais para estar sempre perto deles, junto deles. E a grande dificuldade dos pais é como é que eu vou lidar com meu filho e celular, streamer, né? É, tudo é muito rápido, eles querem estar conectados, não querem falar com ninguém, não sentam para comer junto de ninguém, não querem participar de nada, ficam sempre trancados dentro do quarto jogando, e etc. Né?
Bom, E a enfim, pandemia também trouxe essa onda da gente se sim, isolar mais, acelerou, né? acelerou, né? A Uhum. tecnologia. Mas, assim, assim, eu tô com 62, então eu vivi muita coisa. Eu vivi uma era que não tinha internet. Era telefone fixo, era biblioteca, era sebo de livros. Não tem isso hoje. Então, a gente tem uma diferença bem grande, mas eu tento entender vocês e tento, de alguma forma, comparar o que era ruim no meu tempo de 22 anos e o que era bom versus o que é bom e o que é ruim no teu tempo de 22 anos. Eu preciso adaptar isso, senão eu não consigo falar a linguagem correta para vocês. Só que agora a gente está vivendo uma época que a gente chama de transição planetária. O que, que significa isso? A Terra já passou por pelo menos uma transição planetária, que é sabido que é sair do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Ele fincou os 4 pés em provas e expiações quando aqui teve um espírito de mais luz que reencarnou na Terra, que foi Jesus, que, segundo a literatura de Ramatiz, ele levou 1000 anos para se preparar e adensar para poder estar aqui de tanta luz que ele tem. Ele dá o exemplo, é como se você levasse 1000 anos para conseguir pegar o Sol, colocar dentro de um vaso e botar aqui no solo da Terra. E quando ele veio aqui, ele decretou: acabou o mundo primitivo, agora de expiações e provas, e você já tem um prazo marcado para virar para um mundo de regeneração. Então, há 300 anos atrás, houve uma reunião aqui perto do planeta, segundo a literatura espírita, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, encontra-se muita literatura. Essa é a minha vantagem da minha geração, a gente leu muito mais do que vocês, e Fato. são livros chancelados por Federação Espírita, por grupos sérios. Não é eu chegar na internet e falar e todo mundo acreditar porque eu sou influencer. Cara, isso para mim é bizarro, mas enfim. O que acontece? Jesus esteve aqui com uma cúpula de espíritos de muita luz e decidiram há 300 anos atrás que a Terra estava preparada para virar um mundo de regeneração. Só que não é assim, papou, como a gente quer no jogo, como a gente quer no celular. O processo é lento. Então, a gente está agora, nesse momento, aos 45 minutos do segundo tempo da virada para a regeneração. Então, cada vez vai ser mais intenso essas sensações que você falou, esses sentimentos. Quem não se preparar na mensagem, que é muito simples, tem amor no teu coração, compaixão ao próximo. E Jesus falou: amai amai o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Quem não colocar isso no teu dia a dia, na tua vida, não vai conseguir entender o que vai acontecer. E vai acontecer de forma rápida essa mudança. Mas não quer dizer que quando a gente fala assim, estamos agora regeneração, não. Eu acho que a gente tem ainda de 300 a 500 anos pela frente de provas e regeneração. A gente só está separando o joio do trigo, que também Jesus disse em parábolas. Tem até um livro, 33 parábolas, em que eu coloco e disponibilizo aí. Quem quiser ajudar com o projeto, paga lá, é menos do que o café com pão com manteiga, é R$ 12,90, lá no link lá do Quanto a Luz Celestial vai cobra. E quem não tiver condição, não tem problema nenhum, não. Manda um e-mail para quantoaluzcelestial@gmail.com, que eu vou te dar gratuitamente. Só preciso pegar as informações para gerar o livro para você em e-book gratuito. O meu intuito aqui é preparar vocês para isso. Então, é por isso, respondendo, né, fiz toda essa introdução, porque vai ajudar no nosso entendimento aqui para frente. Resumindo, quando a gente está nesse momento se sentindo estável, altos e baixos, e a gente tem muita intuição, muito insight, muito sonho, aí se fala que é projeção, que eu me projetei, que eu vi, que eu canalizei, isso tudo realmente está acontecendo. Só que, como você falou, cuidado com fake, cuidado com charlatão que ele está contando. Só Boa. E tomem até cuidado com isso.
Até conectando um pouco com essas questões, Tangri, eu queria abordar, acho que diante dessas adversidades, dessas catástrofes que estão acontecendo no mundo afora, né? E a gente tem presenciado isso. Como que a gente consegue? Qual uma sugestão sua da qual a gente consiga se manter justamente no presente e focados até para a gente desenvolver, ou boa parte, eu acredito, até das pessoas que estão assistindo a gente também estão em busca de entender qual é a missão espiritual delas, qual que é o propósito de tudo isso, qual que é, né, o objetivo maior disso. Então, o que que a gente pode fazer para se fortalecer, né, sabendo dessas tentações aí, mundo afora, e até do medo que tem assombrado, porque eu acho que diante de todas essas incertezas, né, apesar dessa aceleração de acesso à informação, a gente fica assustado e assombrado até com. E o medo acaba tomando conta de tudo isso, né? Qual sugestão É. você teria para isso? Tem um cara que eu esqueci o nome, ele tinha muito dinheiro, um brasileiro, ele viajou até a Índia para encontrar o maior guru que diziam que estava encarnado no planeta, que era o Sai Baba. Sai Baba Uhum. era aqueles gurus da Índia que a gente vê muito em literatura, em filme, que sabe tudo. E aí ele foi lá, ele ficou dias numa fila esperando para poder fazer uma pergunta ao Sai Baba nos momentos que ele permitia isso em público. Então ficava naquela fila enorme. Ele chegou lá, Sai Baba, eu só tenho uma pergunta: qual é a melhor religião? Sai Baba olhou para ele e falou assim para ele: a que te fizeram um homem melhor. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu faço? O que te tornar uma pessoa melhor, mais amorosa. Não importa qual igreja você vá. Não importa se você vai a centro espírita, não importa se você vai a centro de umbanda, de candomblé, igreja evangélica, messiânica, para mim, ortodoxa, judaica, para mim, pouco importa. O importante é você estar no lugar que te faça ser um ser humano melhor e que passe pelo teu crivo da razão. É verdade o que você está ouvindo. Você não pode dizer amém para tudo que o outro fala, porque tem muito interesse em jogo. E a vida é sua, é seu livre-arbítrio. É isso que eu aconselho a vocês fazerem. Agora, se você quer procurar um centro espírita, procure um centro espírita, peça indicação, veja como é que ele faz, o que, que ele fala. Eu conheço alguns, tá? Você pode entrar lá no grupo do WhatsApp. Ah, não, mas lá não vai conseguir, que lá, da forma que está criado. Você faz o seguinte, me manda um e-mail, quantaluzcelestial@gmail.com, você está me ouvindo, e aí eu procuro saber se eu sei, se eu não sei, eu vou nas minhas fontes, buscar um centro espírita, um centro de umbanda, alguma coisa assim que você queira saber. É através do direct, né? Através do direct do Instagram. Qualquer coisa, Também, manda lá uma né? DM Boa, boa, que boa. a Vê gente como é que consegue ajuda a sim gente? responder, interagir. Eu tenho Pô, Instagram, tenho canal no YouTube, tenho Gmail, tenho um grupo no WhatsApp, e eu tenho o dia a dia, tem que fazer. Vamos às faça um bom perguntas, uso. cara? A gente tá numa nova era, na era de luz, É, e a comunicação é a nossa é o nosso facilitador hoje, né? sim. Então, sintam-se à vontade aí também para perguntar, até colocar nos comentários também o que a gente puder compartilhar E à senta o dedo no disposição. like, compartilha e se inscreve no canal, né? Por favor, por favor. E aí, conectando até essa questão de religião, né? Você pontuou um lugar em que a gente ocupe ali aquele espaço do qual a gente possa se conectar com a nossa espiritualidade, possa desenvolver esse nosso lado do verdadeiro amor, né? Do amor genuíno. E assim, Tangri, por que que a gente não chama, no final das contas, a religião só de espiritualidade? Por que que existe essas dissidências todas religiosas? Seguindo um pouco o que vocês gostam de fazer, vou abrir aqui, ó, o que é religião, Boa. né? Ó, vamos ver o que o navegador fala é, via IA. Religião é um conjunto de crenças, práticas e símbolos que conectam a humanidade ao divino ou algo sagrado, proporcionando explicações sobre a vida moral e a ordem social. Bom, de uma forma geral, o que é a religião? Religião vem do latim religare. Você tem que se religar com Deus, com o divino.
Existia religião no passado? Não, não existia. Se você olhar a história antiga, você tem um monte de deuses, não tem uma religião única, cada um prega o que quer. Roma, que foi o maior império, ele absorvia tudo, para ele pouco importava o que você estava pregando, desde que não fosse contrário ao imperador. E aí o único povo na Terra que falava de um Deus único era o povo judaico. Aí você tem a história de Moisés, que sai do Egito, que vai, e ele estava sobre o jugo romano. Então você imagina um ser como Jesus, de muita luz, ele reencarna, vem aqui na Terra, e tudo que ele fala é contrário à religião. Aliás, eu abro um parênteses, assistam o seriado Chosen, já tem 5 temporadas, é sensacional para vocês entenderem o que eu estou falando, porque até hoje foi o único filme que conta a história de Jesus mais perto da realidade do que a gente imagina, sem essas fantasias hollywoodianas, vamos dizer assim. Tá? Então é bem legal de você assistir. São 5 temporadas, vai para 6 ou 7 temporadas, uma coisa assim. Tem lá nos streams da vida e tem gratuito também. Você pode abaixar o aplicativo The Chosen e assistir gratuitamente. Tá? Então não precisa pagar, não. Tá? Bom, mas enfim, o que acontece? Jesus não criou uma religião. Ele criou uma diretriz, um caminho. Ele falou assim: siga meus passos para você ir para o reino dos céus. Ou seja, você não consegue chegar lá sem não passar por mim. Ou seja, você não consegue chegar lá sem seguir meus passos. Só que o que ele falava atacava muito o império. Então as pessoas elas foram perseguidas, mortas, levadas aos leões, que tinha lá o Coliseu Romano, que era uma carnificina só. Olha o quanto que a gente já evoluiu, né? Já não temos mais isso. Já evoluímos para caramba em 2000 anos. Parece que é pouco, mas é muito. Mas queremos sempre mais. Então, quando eu falo de religião, eu estou falando que eu preciso seguir uma determinada diretriz do homem que seja benéfica para a igreja na qual ele está dizendo que eu vou me conectar e por aí vai. Então, para mim não faz muito sentido, e tanto é que quando a gente fala de mundo regenerado mesmo, já não vai ter isso tudo de religião, porque não foi o início disso, nós que criamos isso. Jesus falava assim: não me interessa aonde você está. Se você conversar com o Pai de coração, ele vai ouvir o seu pedido. Em algum momento, Jesus falou que a gente tinha que estar numa igreja para rezar e falar com Deus? Para a gente pedir as bênçãos, tudo isso? Não, nunca. Quem colocou isso foi o homem por interesse próprio. O interesse, quando eu digo próprio, sempre é poder e dinheiro. É só você estudar a história. Então, a religião, quando ele fala aqui, é um conjunto de crenças e práticas e símbolos que conectam a humanidade com o divino ou algo sagrado, proporciona explicações à vida moral e à ordem social. É um pouco incoerente. Por quê? Porque você imagina o seguinte: lá atrás, quando tinha a Igreja Católica, todo o poder dela, ninguém podia ter acesso ao sagrado, que era o quê? A Bíblia, os livros sagrados, estava tudo em latim. Somente uma parcela pequenininha. E aí, algumas pessoas foram contrárias à igreja e começaram a traduzir isso para outras línguas. Lutero era da igreja e fez isso, e criou a igreja luterana. Você deve ter estudado isso na escola. Uhum, a gente aborda mesmo. E aí foi a caça às bruxas em cima dele, ele correu para a Alemanha, porque a Alemanha ia proteger. O rei da Alemanha não ia deixar o Papa italiano ir lá matar ele. Por quê? Porque ele traduziu toda a literatura, a Bíblia, vamos dizer, mas toda a literatura da igreja que estava sob o poder de Lutero, ele traduziu para o germânico, que aí foi indo para outras línguas. Ou seja, ele quebrou essa coisa que você só pode falar com o sagrado, com Deus, com o divino, se passar pela igreja. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou indo ao encontro ao que Jesus falou lá atrás.
Eu não preciso de nada disso para falar, é só falar com o meu coração, vibrando as minhas células. Eu não preciso estar numa igreja, num centro espírita, para acreditar no bem, para acreditar no amor, para acreditar na reencarnação. Eu preciso do conhecimento, porque ele liberta. Só que o conhecimento está disponível em livraria. Eu falo assim, Chico Xavier deixou mais de 500 obras. Se você ler tudo que o Chico Xavier deixou escrito, É uma com escola. É uma é um, escola. é um master supermestrado. Está tudo É. ali. Chico Uhum. Xavier falava na década de 50, acho que era isso, da glândula pineal e a função dela, que foram descobrir há 15 anos atrás. Então, essa é a diferença. Agora, se você fala de espiritualidade, você vai num centro, você vai em uma congregação, uma igreja, e ela cria uma casta onde ela bloqueia os teus acessos, passe pelo teu crivo da razão. Foi isso a mensagem de Jesus? Então, eu não posso dizer que religião é espiritualidade. Dentro da religião tem espiritualidade? Sim. Mas a espiritualidade, como você colocou, é liberdade. É eu ter liberdade de entendimento. Mas também isso tem um perigo. No momento que eu vou fazer como autodidata o meu conhecimento do que é espiritualidade, eu vou me perder. Porque tem uma pancada de coisa maluca sendo dita. Uhum. Então, se você procurar um centro espírita ligado à Federação Espírita, sério, bom, você vai encontrar coisas que você não vai gostar? Vai, porque o homem está lá dentro. O ser humano está lá cheio de seus defeitos. Mas você vai encontrar uma diretriz, um caminho que vai fazer com que você comece a usar o teu crivo da razão para entender realmente o que é espiritualidade. Por isso que quando você vai nesses centros, você não encontra um monte de estátua, adorações, não tem nada disso, cara. É uma coisa simples. Você encontra um quadro ou outro, às vezes é um quadro de uma pintura espírita, um quadro de Jesus, um quadro de Chico Xavier, um quadro de Kardec. Quanto muito é isso, e acabou. Quando você começa a encontrar um monte de coisa, a gente está fazendo a mesma coisa na devida proporção que a igreja fez ao longo do tempo, é jogar um monte de estatueta, um monte de objetos para atrair você para aquilo ali. Não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou voltando lá. Jesus fez isso? Não. Quem é o nosso norte? Jesus. O que ele nos deixou? Exemplos. Através de quê? De parábolas. Por que parábolas? São histórias que ficam aí para todas as gerações. Siga. O simples é o todo. Perfeito. É muito legal até o que você pontuou, porque eu tenho acompanhado até alguns amigos que têm se conectado com a espiritualidade e eu tenho percebido como cada um deles tem absorvido de diferentes religiões cada um dos ensinamentos. E é engraçado que a gente vai absorvendo de cada uma delas aquilo que se aplica para a nossa conexão com o divino, né? E sem ter um determinado preconceito por uma religião de matriz africana ou pelo catolicismo, eles só vão absorvendo ali, e eu acho que está muito conectado mesmo com essa nova era. E até pontuando sobre essa questão de evolução, Tangari, a gente conversa muito sobre a frequência de Schumann e boa parte dos meus amigos também tem muitas dúvidas sobre a diferença, né? E o que isso tem de diferença dentro aqui do nosso campo mental, da nossa vida, essa diferença entre a frequência, a vibração e qual a influência disso para a nossa vida. Tá. Só antes de eu responder, deixa eu te falar. Você começa Claro. a olhar as religiões e vai estudando, Uhum. tem muita coisa igual, às vezes com uma escrita um pouco diferente, mas fala a mesma coisa. Exato, É exato, só você exato, exato. observar. Todos levam para o Conhecimento mesmo liberta. caminho. Mas Perfeito. vamos lá. Aqui no canal, eu tenho um vídeo que eu falo sobre a frequência de Schumann para quem quiser se aprofundar e entender um pouco mais. E lá no grupo do WhatsApp, que tem também, quem quiser entrar no grupo, eu de vez em quando falo o que acontece com a frequência Schumann. Então, basicamente, o que é a frequência Schumann?
É o batimento cardíaco do nosso planeta, e a NASA já descobriu que todo planeta emite uma frequência. E esse som, essa frequência que o planeta emite, também tem um vídeo aqui no canal que eu mostro o som dos planetas, determina basicamente o que ele é, qual é a química de maior incidência naquele planeta. É muito Uhum. louco que eles descobriram. Então, eles mandam sonda, apontam e conseguem chegar. Aquele planeta tem muito metano. Aquele planeta é todo feito de chuva de ácido, não sei o quê, por causa do som do planeta além da cor. São as duas coisas que a NASA usa. Mas quando a gente olha para a Terra ela sempre teve uma pulsação medida desde o final dos anos 50, do início dos anos 50, por um alemão, um cientista físico alemão, Schumann, por isso tem o nome da frequência de Schumann, e a gente ouve sempre a frequência de 7,83 MHz e tem uma amplitude essa frequência, ou seja, é muito alto, é muito baixo. À medida que a gente está indo para transição planetária e virando regeneração, esta frequência e amplitude ela sobe, e o nosso corpo material e o nosso corpo perispiritual ele é composto pela química do planeta onde a gente reside, a Terra. Se a frequência está aumentando, o nosso corpo material, o nosso corpo perispiritual vai ter que mudar um pouco, porque está subindo essa frequência. No que sobe essa frequência, quem não conseguir conviver nessa frequência mais alta, de mais luz, vai sentir muita dor. Então, por amor, você vai ser levado para uma outra escola, ou seja, um outro planeta. Você vai ser exilado daqui para continuar a tua jornada lá. Então, lá vai ter algum médico que vai falar os exilados da Terra, que nem falou os exilados da Capela. Então, frequência e vibração não é a mesma coisa. A frequência é quando você bota o rádio, qual é a frequência que você está usando? Frequência AM, FM. À medida que você vai modulando o rádio, você vai ouvindo aquela música está batendo naquela frequência. Então imagina que a gente está numa frequência aqui. Quando a gente sobe e muda a frequência, a gente vai escutar outra. Só que a gente bate num teto, porque a gente está no planeta de provas e expiações, não consegue escutar frequências mais altas, mas a gente escuta frequências mais baixas. Quando a gente escuta frequências mais baixas, a gente está se conectando com coisas mais pesadas, né? Que a gente pode falar como a violência, a pedofilia, ou a droga, o alcoolismo, o assassinato, a inveja. Aí tem uma São afinidade sentimentos. de coisas ruins. Quando a gente se conecta com o alto através da meditação, a nossa frequência sobe, a gente se conecta com o divino, com a luz, com o amor, com o perdão, com a compaixão, com a solidariedade, e também a gente tem uma gama enorme de coisas. E o que é vibração? Dentro de cada frequência daquela, as moléculas elas vibram, elas se movimentam. Eu também coloquei aqui num vídeo que eu mostro sobre isso. A gente tem um telescópio da Universidade de esqueci, Kernel, acho que é isso. É uma universidade americana, esqueci o nome dela agora. Ela botou um microscópio atômico e ela consegue ver os átomos vibrando e se mexendo. Então, essa matéria física que está aqui é uma quantidade de átomos bem adensados, na densidade, aglutinados e vibrando. Quanto mais eu subo a minha frequência, mais rápido eu vibro. Por isso que você, quando vai por uma frequência muito alta e você não está preparado, você se sente mal, porque começa a sacudir tanto as tuas moléculas, te dá vômito, te dá dor de cabeça, você começa a sentir mal. Por isso que essa mudança da frequência de Schumann subindo e a amplitude, um som cada vez maior, faz com que tuas moléculas vibrem mais, e aí você vai se sentindo mal. E aí, quando aquilo para, ela começa a vibrar menos, você se sente melhor. Não importa a frequência que você está. Entendeu? Então, Sim. frequência é aonde você está
captando a mmensagem, ou Sintonizando, seja, né? canalizando. Qual frequência? Tem um limite porque você está numa um planeta de provas e expiações, você está numa 3D encarnado e 4D desencarnado. Então, acima disso, você não consegue isso. Você consegue receber informação no espírito de luz, mas ele fala pouco contigo, senão ele te faz mal. Porque a frequência dele é tão alta que quando chega essa frequência, essas tuas células começam a vibrar diferente e vai te fazer mal. Aliás, já teve médium que já colocou até aquelas coisas, exame de sangue, tudo, que quando ele está Uhum. canalizado com entidades muito altas, muda todo o metabolismo dele. E foi provado cientificamente. Uhum. Quando ele canaliza uma entidade de uma vibração mais alta, não altera nada no organismo dele, porque está numa frequência muito próxima, então não altera a vibração, né? A movimentação das células. Essa é a diferença de vibração e frequência de uma forma mais clara para vocês. Cara, perfeito, 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 perfeito. E até conectando um pouco sobre essa questão de frequência, vibração, quando a gente. Hoje em dia a gente está numa era facilmente que a gente consome muita música, consome muita informação, os espaços também que a gente ocupa, de certa forma, vibram ali alguma energia também que chega até a gente. E falando e conectando um pouco desse mundo, né, de frequência e vibração com o mundo da arte. Qual é a relação que ela tem, a arte tem com a espiritualidade? E o que que ela ecoa para o nosso espírito também, a depender do que a gente está consumindo também? Cara, arte para mim é a expressão do teu sentimento, da tua alma, do teu espírito. Então, quando você pinta um quadro, você está dizendo o que você está sentindo por dentro. Por isso tem obras, quadros, esculturas que você olha e você fica assim, nossa, como eu me sinto bem. Música também. Mas o inverso é verdadeiro. Uma pessoa atormentada, conectada com uma frequência baixa, com vibrações baixas, ela vai expressar uma arte para baixo, que não vai te fazer bem. A música é o retrato disso. Então, quando a gente fala de pintura, quando a gente fala de qualquer arte, a gente está dizendo que a pessoa está expressando o que ela precisa. Se a gente tiver um olhar mais apurado em cima disso, você imagina o seguinte: a, o teu corpo ele é quase 70% de líquido. Uhum. O planeta Terra é 70% líquido. Então há uma correlação aí. Já se provou cientificamente, com prova científica, que quando você fala, quando você emite um som, você afeta a tua célula positiva ou negativamente. Porque palavras são magias. Se eu falar coisas que jogam você para baixo, aquilo vai mexer na tua célula, vai vibrar mal em você, porque a frequência do que eu estou falando é uma frequência baixa, então a vibração abaixa. Você vai se sentir depressivo, para baixo, você vai ficar em dúvida do que você é e por aí vai. Se eu faço ao contrário, você se eleva. Certo? E o que é a Perfeito. música? É a mesma coisa. Ou é a palavra cantada, ou é o instrumento, que é uma palavra que você está levando ao som de música, ou ambos. Então, algumas músicas vão jogar você para baixo e vão te deprimir. Como a gente vive num mundo onde a vibração é baixa, que é um planeta de expiação e provas, muita coisa do que a gente diz que é arte e que escuta, na verdade, está te jogando para baixo. E não é uma pancada de uma vez, é um processo. É devagarinho, até que você está grudado na lama e você não consegue mais sair sozinho. Alguém tem que te estender a mão, te ajudar e te puxar.
senão você está lá agarrado. E já se provou cientificamente que quando você coloca sons altos, tem até uma pesquisa agora da Universidade Federal, acho que de Minas Gerais, que está estudando Beethoven, a Quinta Sinfonia, que parece que ela vibra de tal forma nas tuas células que você vai aumentando a tua imunidade. Então, eu estou ouvindo uma música que está fazendo bem para mim. Tudo é energia, cara. Então, a arte é uma expressão que vai trazer uma energia boa ou ruim para você. Aonde você está conectado? Então, os jovens têm que tomar muito cuidado com o que estão ouvindo. Não estou dizendo que não estou dizendo que não pode ouvir. Ah, então quer dizer que eu não posso ouvir funk, pagode, isso, aquilo? Não, eu estou dizendo para você ter cuidado com o que você ouve. Só isso. Eu, quando Isso era tem jovem, bastante não queria ouvir informação. música clássica. Era um pé no saco, até hoje eu não curto muito. Mas eu posso ouvir músicas maravilhosas sem ser música clássica que me fazem muito bem. Aliás, no canal eu botei lá. Você já tem 3 músicas lá que vão te fazer, quer dizer, 4. Uma para meditar, uma música que é chamada Uma Prece, que é linda, que eu ouvia isso quando eu morava no Rio de Janeiro, no centro, que eu ia lá não, não, desculpa. Essa foi aqui em São Paulo, que eu ia num centro aqui em São Paulo. Depois tem uma outra que eu coloquei também, que é o coral do Ramatiz, quando eu via no Rio de Janeiro, que se chama Quanta Luz. E coloquei uma outra música também, Escutando Deus. Ouço Deus. Cara, não é pagode, não é carnaval, não é música clássica, não é rock and roll, é uma música instrumental bonita para você ouvir. Então, o que eu estou dizendo, isso é uma arte. Então, Sim. vocês jovens têm que tomar cuidado com o que vocês estão escutando. Pô, mas eu quero ir lá na baladinha. Pô, vai, cara. De boa. Vai curtir. Cuidado. É muito importante, e eu vejo que também à medida que a gente vai se conectando com a espiritualidade, vai ganhando esse discernimento, vai atingindo outros patamares de consciência, né? Outras camadas ali, você vai passando pelo crivo ali da razão, onde você quer ocupar, o que você quer escutar. Acho que tem esse filtro maior. Então é importante, mais do para além de você nesse começo já apontar para esse julgamento, se voltar para dentro, né? Acho que buscar se conectar com o divino, que automaticamente você vai ganhando um degrau ali de consciência que você passa até a analisar, né? Nossa, eu Sim, tô ocupando um determinado espaço, você começa a ter sensações diferentes. As músicas que você consome também, você para observar de forma mais atenta qual é a mensagem, qual que é o propósito daquela música. Será que ela realmente está propagando algo de bem, né? Eu acho que quer ver uma isso coisa? é uma coisa que é com o passar, né? Quer ver uma coisa? Antigamente você ouvia rock and roll. Cara, tinha cada rock lindo, super bem produzido, pessoal, cara de boa. Acontece que o negócio começou a envolver tantas pessoas e surgiu a tal da droga. E aí o negócio foi ficando muito louco e fugiu do controle. Ou seja, é óbvio que você, quando estuda, ganha conhecimento, você vê que as sombras começaram a usar isso para angariar seus exércitos no mundo espiritual para fazer o mal, porque é poder para eles. Aí a gente vai para outra seara, que não é aqui da pergunta. Mas aquilo foi uma arte que foi sendo deturpada. Então você ouve músicas lindas do Led Zeppelin, lindas do Black Sabbath, lindas de vários outros conjuntos de rock, mas tem uma quantidade enorme de música que você vê que ele se perdeu. Então o problema, às vezes, não é nem a música que você está ouvindo. Você vai ao show, é o ambiente que você está frequentando. Você foi atraído para aquela arte e vai num ambiente que é um ambiente pesado e te faz mal. Se você conseguir ficar lá centrado, beleza, chega em casa, toma teu banhozinho, se limpa, toma um banho de erva, faz sua meditação, tudo bem. Mas o fato é, um ambiente que você está envolvido na arte que você está querendo conviver,
ela pode te levar para o buraco ou pode te acender. É isso que você tem que ficar esperto. Nossa, excelente. Eu acho que conecta até com uma pergunta que eu tinha aqui, que é justamente sabendo que a gente está vivendo numa camada bem umbralina e que isso possui, tem uma forte influência ali dentro dos nossos pensamentos, algumas sugestões que a gente poderia até dar para os jovens que estão dentro desses ambientes e que são influenciados fortemente sobre essas más influências ou sobre essas baixas vibrações, né, e que puxam você para baixo. Tá bem conectado, mas você tem mais alguma coisa que você complementaria, que daria como uma sugestão até para esses jovens, principalmente? Porque eu acho que a gente Aprende acaba. a dizer não, não vai na onda. Ah, vamos lá, é só uma bebidinha. O que o cara botou na tua bebida? Boa noite, Cinderela? Você não sabe com quem você está lidando. Ah, vamos lá. Pô, é só um fumo, é só não sei o quê. Cara, é assim que começa. Então, aprender a Perfeito. dizer não é importante. O, o, o seu corpo é o seu templo sagrado. Você está aqui. Não importa no que você acredita, mas é o teu templo sagrado. Eu vejo muita gente dizer que não acredita em nada. Aí, quando tem uma doença muito grave, ah, meu Deus, opa, meu Deus, você não acredita em nada? Aí vamos Entendeu? recorrer ao divino. Aí vamos recorrer ao divino. Então, ou seja, se é teu templo sagrado, por que, que você tem que expô-lo a perigos desnecessários? Cara, o cara vai na praia e quer ser o super-homem para nadar e não nada todo dia, vai morrer afogado. O cara quer fazer uma escalada, beleza, legal, mas ele quer ultrapassar limites. E ultrapassar limites, mas dentro do centrado é importante. Quando você perde o bom senso querendo ultrapassar o limite só por ultrapassar o limite, você começa a colocar em perigo a sua vida. E isso, para Deus, é considerado um suicídio indireto. Você vai pagar por isso. Então, assim, o que, que eu digo para os jovens? Cara, para e pensa, vale a pena? Você vai na festa com quem? Senta num carro e o cara é maluco, o cara é drogado em alta velocidade, ele não está nem aí para a vida dele. Ok, mas só que se ele bater e morrer, tu vai junto. Não, obrigado, eu vou de Uber, eu vou de ônibus, eu vou de metrô. Então, esse que é o ponto que eu digo. Você pode ir, você pode dançar, você pode se divertir, você pode brincar, mas não ultrapasse certos limites. E talvez seja até uma prova para ver o quanto que você realmente está centrado. E, de novo, volta lá quando a gente começou, porque já vai dar 50 minutos, a gente vai estourar o nosso tempo, Caio. Lá atrás, no que eu falei, lá no início que a gente estava dizendo e falando, a gente está num momento que está virando de provas e expiações para a regeneração. Quer você acredite ou não, coisas vão acontecer nos próximos anos. E está todo mundo quieto e não quer falar nada, Uhum. com um monte de medo. Inclusive, tem um cara chamado JJ Benítez, que ele escreveu uma literatura chamada Cavalo de Troia. É ficção, ele sempre falou que era isso. Já estou dizendo que é ficção, para não vir com coisa fake aí. Mas o cara é um profundo estudioso. E ele é um cara que começou a se conectar muito com o espiritual. Então, ele tem acesso a físicos, a pesquisadores, a cientistas, a clero religioso, a um monte de gente, e os caras estão dizendo, cara, tem coisas acontecendo que a gente não entendia direito, mas acontecia esporadicamente, agora está acontecendo constantemente, a gente está com medo, o que está acontecendo? Algo está mudando. E aí, quando ele começa a olhar sobre a linguagem suméria, a linguagem do Egito Antigo, a linguagem antiga, uma coisa está conectando com a outra, como se avisasse que daqui a 12 mil anos algo vai mudar aqui. Na verdade, existe um relógio que diz que o planeta, nessa época, ia virar para a regeneração. É o planeta, quer você queira ou não, está marcado, agendado.
Então as coisas estão acontecendo. E se você ficar se conectando com frequência baixa, vibração baixa, Você vai se afundar gente, cada vez você mais. vai se afundar e quando a coisa acontecer, você vai pirar, porque você não vai entender o que está acontecendo. Vai ser uma coisa fora da tua realidade. Ou seja, pô, imagina o seguinte: a vida inteira fala, Papai Noel não existe. De repente, Papai Noel aparece na tua frente. Você tem duas coisas. Ou tu vai querer achar que aquilo é um monstro, vai querer destruí-lo, ou você vai pirar, vai entrar em parafuso. Como assim? Foi uma mentira a minha vida inteira? Mas quem tiver centrado, não, não é Papai Noel. É só um espírito, um ser de muita luz que veio vestido assim por causa disso, disso ou daquilo, alguma mensagem. É só um exemplo maluco que eu estou dando, tá? Para vocês entenderem bem que a gente tem que estar preparado. Então, quando você vai numa balada, você está ouvindo uma música, você vai numa exposição de arte, quando você vai em algum centro, religião, em algum lugar ecumênico, né, onde você vai ouvir uma prece, assim, você só tem que estar com a antena ligada. Porque para os espíritos de muita luz, não existe o Marco Tangere, não existe o Caio, não existe o Paulo, não existe o João, não existe a fulana, a Beltrano, não existe nada disso. É vibração que é única. A gente conhece as pessoas pela vibração e não pelo nome, é um rótulo que nós, humanos, demos aqui para nos entendermos melhor. Então, eles não têm nome. E aí isso vai aquém do que a maioria quer compreender. E aí precisa estudar para abrir a cabeça, libertar o conhecimento. Fé raciocinada, passar pelo teu crivo da razão. Ouvir uma coisa, não diz não. Dá um tempo. Deixa aquilo ir. Bota assim numa caixinha e vai vendo para onde aquilo vai, para ver se aquilo se concretiza como uma verdade ou é um lixo que você descarta. A gente tem que aprender a fazer isso. Se a gente fizer isso, a gente vai começar a ter uma vida melhor. Perfeito, perfeito, perfeito. E eu acho que isso está conectado até com uma coisa que veio aqui na minha cabeça, que são as crenças limitantes. É justamente crenças limitantes que não façam com que a gente enxergue o mundo de possibilidades que existe ali dentro, né? E muito, muito bom o seu ponto, porque a gente cresce com muitos traumas, a gente passa por muitas experiências e a gente toma aquilo como uma verdade absoluta e única, e é aquilo e pronto, acabou, né? Sem dar espaço, se deu espaço para o novo. A gente tem visto muito isso dentro principalmente da política, né? Intolerância em alguns discursos políticos, discursos totalitários, e nossa, perfeita a sua colocação, Tangueri, A porque realmente a gente vê polarização isso. é algo que vai intensificar cada vez mais. E aí é importante a gente não ser tão intolerante dessa forma, né? Eu acho que é Mas trabalhar esse lado empático. por que que isso acontece? Que as pessoas estão se sentindo encurraladas. Eu não quero mudar, eu não quero melhorar, eu não quero praticar o bem ao próximo. Eu quero encher o meu cofrinho de dinheiro. Eu quero viver na minha luxúria. E você está me atrapalhando. Cristo não foi crucificado por causa disso? Uhum. Então, quem falar contrário ao que o mundo Corp SA fala no corporativo, cara, vai ser colocada na cruz. E aí as pessoas olhando para o seu boleto a pagar, o que você prefere? Pagar um boleto temporário, né? Onde você finge que tá, não digo nem concordando, né? Você finge que está ouvindo aquilo, ele está deixando para lá e segue tua vida e não se mete, ou você quer se lascar todo para conseguir algo que não vai permear nada na tua vida, que você vai ter a luxúria, o carro, o status, etc., mas daqui a pouco tua consciência cobra, e aí, amigo, você não vai poder ficar aqui. Aqui virou regeneração. Tchau, vai para outra escola. Você vai ser exilado. Só que as pessoas não acreditam por causa do véu do esquecimento, elas não lembram. A gente pode falar isso um outro tema, outra conversa. Mas a mensagem final é justamente essa. Abra tua mente, estude, ganhe conhecimento,
frequente lugar. É importante você ir pelo menos uma vez por mês num centro, em algum lugar, porque você vai receber um banho de luz num local adequado, onde tem toda uma proteção espiritual, e aí você também carrega um monte de espírito em volta de você, que não são tão bons assim, que estão aqui te enchendo o saco, você leva eles junto para ir lá, para ver se eles ou Para eles receberem luz também. Para eles receberem luz receberem. também. Então, é uma caridade para você e para o próximo quando você vai. Perfeito, perfeito. Eu acho que só conectando até para a gente finalizar, que a gente tem ultrapassado o tempo, mas conectando até com essa questão de crenças limitantes, eu acho que tudo leva a esse ponto de empatia, né? Da gente olhar para o próximo com o devido cuidado, se colocando no lugar de algumas pessoas, entendendo as experiências. Foi uma coisa que eu aprendi muito com o Tangari, até que ele me auxiliou muito no desenrolar disso. E eu vejo que esse olhar empático da gente entender os atravessamentos do outro faz com que a gente desenvolva um amor genuíno que realmente nos conecte com esse divino maior. Que Sim, realmente faça você abrir, ter uma amplitude maior, se colocar de lado nessa questão dessas crenças limitantes, daquilo que você tomava como uma verdade absoluta, ela já não é tão absoluta assim, porque na realidade de outras pessoas, elas vivenciaram outras experiências. Então, a empatia, eu acho que é o fator assim tão relevante para a nossa humanidade, para o presente, né? Para a gente sim. realmente ter esse olhar de amor genuíno mesmo, e através disso eu acho que isso tem uma forte vibração e conecta de fato a gente com o divino, né? Leva a Sim. estados de consciência bem diferentes até, É um, acredito eu, pelo menos. é um processo, tá? A gente não vai chegar e da noite para o dia mudar. É É, um processo. Mas a é. partir do momento que você descortina isso na tua frente, ou seja, tem isso para você olhar, para você pensar, para você refletir, para você estudar, para você entender, para você experimentar, principalmente, pôr em ação, você começa a mudar. Porque, assim, toda vez que te ofendem, você, olho por olho, dente por dente, é mais do mesmo. Toda vez que te ofende, você para, escuta, continua sereno, não perde o seu eixo, respira, e depois de passar da raiva que a gente sente, retorna a pessoa e fala: Eu não entendi por que você me ofendeu. Eu não entendi. Ou seja, você está levando para ela compreensão, empatia, está levando ela um abraço de luz. A pessoa, às vezes, eu também não entendi o que aconteceu, eu te peço desculpas. Você já mudou o seu dia. Já não foi no confrontamento e no tapa, que é o que a gente aprendeu desde criança. Tomou um soco, dá 10. Te Uhum. ofendeu, parte para a guerra. E é o que a gente tem visto isso no mundo. O mundo hoje tem 150 conflitos, 11 guerras. E tudo no final pelo ego. Pelo Isso. ego. Para E suprir aí uma vontade sua. a gente vive, vocês têm que entender que a gente ainda vive num planeta de expiação e provas. O que é expiar? Passar por dificuldades que você pediu para ascender, só que não lembra. E aí que está a tua prova. Entendeu? É sem consulta. Mas tem ajuda, porque você tem teu anjo da guarda, teu guia, teu protetor espiritual, o nome que você quiser dar. Mas você tem vários espíritos amigos que vão te ajudando nas provas, em momentos críticos seus de expiação. Se você passar na prova e sair bem, beleza. Talvez você ganhe mais chance e mais chance. Então, tudo isso você não lembra, mas você pediu para ascender. Quando a gente estiver no planeta regenerado, a nossa lembrança de outras vidas vão estar mais abertas, a gente vai lembrar de mais coisas. Por quê? Porque eu não preciso desse véu do esquecimento denso e pesado, porque a gente já fez tanta bobagem, tanta bobagem. Acho que eu, você, Caio, estamos aqui, a gente já teve, está aqui já tantas vezes, talvez a gente viveu Tá. até na época de Jesus e ajudou a crucificá-lo, Uhum. e agora a gente tem que resgatar um monte de coisa e não lembra. Entendeu? Então, quando você passar por uma expiação, não pragueje, agradeça. E passe por essa prova
tirando a maior nota possível, que é isso que vai fazer você cada vez melhorar. Viver um dia, eu acho que uma coisa que tem me auxiliado até para a gente fechar, entender que tudo são ciclos assim, né? Voláteis, tudo vai se variando muito. A gente também tem os nossos dias que a gente não tá bem, a gente precisa ali se fechar um pouco mais. Sim, Mas eu acho que uma coisa que tem me auxiliado muito e feito com que eu não olhasse tanto para o passado e nem criasse tanta essa ansiedade para o futuro, é viva um dia de cada vez. Viver isso um aí. dia de cada vez, viver o presente, viver o agora, olhando para o agora. O que você pode fazer hoje, agora, que contribua para o seu dia ser melhor amanhã. E aí, poxa, e amanhã? Calma. Termina o dia de hoje e amanhã você vai olhar com ele com mais calma. E se você tiver a oportunidade, claro, de sentar e levantar todos os seus objetivos, traçar uma rota, faz com que você viva o dia do presente com o máximo de energia ali, para que amanhã seja sempre um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. É isso aí, Caio. Muito bom. Acho que a gente vai ter que fazer um novo bate-papo, hein? Combinado? Super, super, super. Senão a gente vai aqui também vai longe. Vai Das falar e 10 não vai acabar mais. perguntas que a gente tinha, quantas você fez? Eu acho que em torno de 5 perguntinhas, ainda ficou bastante pergunta aqui, na Ah, verdade. então, beleza. Então, gente, vai ter mais bate-papo desse. Se vocês Com gostaram, certeza. deixa aqui o like, deixa seu comentário, Por inscreva favor, no dúvidas, canal, compartilha, sugestões, porque o meu comentários. objetivo, eu sei que o objetivo do Caio também é compartilhar essa informação e ajudar vocês a serem cada dia melhor. Se for 1% melhor todo dia, que é quase nada, no final de um ano, eu fui quase 4 vezes melhor do que no início do ano. É coisa pra caramba, né? É coisa pra caramba. E se vocês também puderem compartilhar alguma experiência ou algo que vocês estejam experienciando e que queiram, às vezes, sanar alguma dúvida, algo que a gente também possa contribuir, né? Pode deixar aí nos comentários que estaremos aí nas próximas lives também compartilhando um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência também, daquilo que a gente busca, né? É Como, isso como aí. consciência para evoluir. Muito bom, gente. Gratidão a todos vocês, muita paz, um excelente dia, semana, noite, madrugada, seja a hora que você estiver assistindo e ouvindo a gente. Beleza? Caio, gratidão, Eu que muita luz no agradeço. teu Muito obrigado. coração. Para nós. Obrigado por trazer essa pergunta, a dúvida. Eu acho que o futuro são vocês. Então, a gente tem que apoiar vocês, jovens, a receber melhor, preparar melhor o terreno que vem aí pela frente do mundo de regeneração. Concordo. Beleza? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muita E muita paz. luz para nós sempre. Até Tchau, mais, gente. obrigado. Tchau, tchau.